Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos, amigos, sejam bem-vindos. Se tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir e nos acompanhar, que eu vou explanar hoje que a igreja não entrará na tribulação. Nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. O Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 a 13. Para não tomar tempo, eu vou ler só o versículo que me interessa, que é o versículo 10, que nos diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Muito bem, irmão, vemos aqui uma ação. Muitos teólogos, 99,9% dos teólogos, ele não quer botar esse versículo como um alerta que a igreja é arrebatamento da igreja. Diretamente, aqui não fala. Só que é onde entra-se a hermenêutica bíblica, exegese bíblica, que as pessoas, às vezes, os pregadores não fazem, porque, de fato, nós temos uma razão de textos e contexto. O texto não está falando de arrebatamento, mas o que nós apanhamos nele foi: eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Não é o coronavírus, que está atingindo o mundo inteiro, não é isso. Você observa bem que é esse aqui, essa tentação esclarecida é para tentar todos os que habitam na terra. Nessas alturas, eu não concordo que a igreja vai estar aqui, porque pela sequência do que nos mostra o livro, é coisa horrenda, é coisa tremenda. Você vai ouvir falar, quando falar sobre o que vai acontecer na tentação, é coisa tremenda. E eu não concordo que a igreja vai entrar. Aquilo que eu tenho dito, que muitas vezes a gente se perde na leitura e não sabe coligar. Então o que eu quero falar aqui é sobre a tentação. Essa tentação que eu entendo é sobre a abertura, começa com a abertura do último selo, do sétimo selo do Apocalipse, capítulo 6. Então vamos ler o capítulo, versículo 16 e 17 do capítulo de número 6, que diz o seguinte: e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Está vendo a ira? Então, nessa hora, Jesus suportou tudo aqui na terra. Vocês conhecem a história: nascimento, vida e morte de Cristo. Mas aqui Jesus deixou um sinal, porque não foi fácil: a ira do Cordeiro, tá? Então aquela tentação está ligada nessa ira que Deus está com a terra, porque rejeitaram o Filho do Senhor, não deram valor àquele sofrimento que ele passou na cruz do Calvário, e assim rejeitaram. Rejeitando-o, então, é o fato de perder-se. O rumo é a perdição. Tá? Não tem salvação para quem não passa pelo crivo que é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O caminho é Jesus para chegar no céu.
Mesmo que alguém digam por aí que Deus fez um para ir para o inferno, a pior doutrina, a falsa doutrina que eu já vi na Bíblia durante meus 63 anos que eu leio a Bíblia. Então, para mim, a maior heresia já pregada é desfazer a salvação da Bíblia e ter a audácia de chamar Deus de malvado, que não vai haver esse inferno para entrar alguém. Tem mais algumas denominações que defendem. Mas eu quero te dizer que alguém prega predestinação, 3 referências que eu tenho foi Paulo quem pregou. Tudo declarando que a salvação é pela fé. Terão 2, porque o próprio Jesus falou uma para Nicodemo quando ele diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a expressão gramatical, todo aquele que nele crê, não é todo aquele que for predestinado. Esse aqui diz o texto do capítulo 13 de Atos, e versículo 13 em diante. Aí você observa bem que Paulo diz o seguinte, vamos ler o 38, fica mais fácil. Sejai-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Esse é Jesus, que é o contexto que vem falando, o contexto imediato. E diz, e de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado onde a todo aquele que crê. Está vendo aqui, meus irmãos? A salvação é pelo que crê. Está vendo Paulo falando? Ele não estava louco quando falou aos Romanos, capítulo 6, versículo 29. Ele não estava bêbado quando ele falou aos Efésios, capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou nele, em Cristo Jesus. Chama-se predestinação condicional. Vamos aprender a pregar a Bíblia, para não ser enganado e nem enganar o povo, ouvinte. Houve diversas perguntas sobre isso. E os meus telespectadores que estão ouvindo, fica tranquilo. Se você estiver, aceitou Jesus, foi batizado nas águas por imersão, tá bom? E participando da Santa Ceia do Senhor, quem comer do meu corpo, beber do meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essas 3 coisas têm que acompanhar a vida do cristão. Fica tranquilo, meu irmão, que o nosso destino é o céu. Isso é a conversa do diabo para enganar as pessoas. E se eu fosse esses caboclos, eu tinha até vergonha. Ao ler um texto desse, eu mudava de igreja. Se a Assembleia de Deus não tivesse enquadrado nisso aqui, eu mudaria de igreja, porque, de fato, é uma das maiores heresias que eu já vi pregado. Está vendo? Por ele. Então não tem como escapar. Isso aqui, se sair disso aqui, é o diabo maquinando e violando o que Salomão de fato falou lá no livro de Provérbios, capítulo de número 30, e versículo de número 6, salvo engano. Então, o Senhor fala para Salomão, e ele diz, nada tirei e nada acrescentei à minha palavra, para que não seja tido por mentiroso. Os caboclos que estão pregando isso, é mentiroso, torna-se filho do diabo. É muito difícil isso. Eu quero até ajudar aqueles que defendem essa teoria maldita, tá? Porque a salvação é pela fé. Deus programou. A salvação foi projetada em Jesus, tá certo? Quando está lá em Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15. Ele programou o meio da salvação. Ali ele se declarou o meio da redenção. O que é redenção? Libertar pagando um preço. Tá? Libertar pagando um preço. Foi o que Jesus fez. Nós éramos escravos do diabo, mas uma vez que aceitamos a Cristo, nós fomos libertos
pelo poder do sangue de Jesus. E Paulo, com todas as letras, ele diz que fomos comprados por bom preço, viu, meus irmãos? Preço de sangue. E a pessoa tem audácia de falar uma tamanha bobagem dessa, como está aqui Paulo escrevendo. Escreveu isso aqui, foi Paulo, quem escreveu Romanos, capítulo 8, versículo 20, 30, 29, por aí assim. Primeiro, ou seja, Efésios 1, versículo 5, e nos predestinou nele. Veja a expressão do texto que antecede imediato. Que Deus nos amou de uma tal maneira, ou seja, desculpe-me, e bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo, e nos predestinou nele. Então a predestinação está na Bíblia, mas é condicional em Cristo, não é incondicional, porque eles pregam salvação incondicional. Ainda que eu seja crente, que eu more dentro da igreja, mas se Deus me fez para eu ir para o inferno, então eu vou mesmo, porque era o propósito de Deus. Oh, que aberração, meu Deus, chamar Deus de maligno, chamar Deus de malvado para pegar uma pessoa e jogar no lago de fogo, onde vai sofrer a eternidade. Não é fácil. Então, por isso que eu fico preocupado por causa disso. Não tivesse o inferno envolvido com isso aí, até eu deixasse pregar o que quisesse, mas tem o inferno envolvido com isso aí. Então, nós não podemos acrescentar nada na palavra de Deus. Nada. Viu que ela está completa. São 873 mil palavras. É a boca de Deus falando com a humanidade e revelando tudo o que Ele quer conosco. Então não tem como duvidar. Quem já leu a Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, vai entender isso. Leiam mais Bíblia, pelo amor de Deus, para você não ser enganado e nem botar alguém no caminho do engano. Mas você vai ver bem que ele fala, olha, de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado. Tem denominações aí que defendem de mão roxa. A igreja adventista mesmo fala de mão roxa. Tá certo que aí a lei é boa, como Paulo falou, porque ela mostra o pecado. Mas aqui agora ninguém é justificado pela lei. Paulo, pregando aos Gálatas, ele diz que ninguém é justificado pela lei. Tá? Tudo é mentira, entenda isso. Tudo, ninguém é justificado pela lei. Mas sim Jesus Cristo. Olha, essa é uma mensagem, se eu fosse pregar direitinho, conectando aqui as referências, eu precisaria mais ou menos de um mês para eu falar direto para vocês. Mas está dando para vocês entenderem, né? De tudo que diz a lei. Isso aqui é Paulo que escreveu Romanos 8 e 29, Efésios 1 e versículo 5, tá? O mesmo Paulo escreveu aqui para essa igreja e ele diz, e de tudo o que pela lei de Moisés, tá vendo? Não pudestes ser justificado. Então está declarado aqui que a lei não justifica. Paulo estava pregando para uma igreja convertida, mas não instruída, não discipulada. E aí ele falou dessa maneira. Alguém querendo se justificar pela lei, porque tinha os sacerdotes, tinha os anciãos, que era uma pedra do sapato, conforme nós podemos ver em Atos mesmo, capítulo 15, se não for circuncidado, não teremos parte do reino dos céus. Até naquele tempo já tinha falso profeta pregando essas bobagens. Então, marque bem esse versículo na sua Bíblia. Marque bem esse versículo na sua Bíblia. Nada justifica, a não ser a fé que salva, a fé que realmente faz maravilha, a fé que faz mudança. Quem é crente em Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram,
eis que tudo se fez novo. Quer dizer, na regeneração, na justificação, eu sou regenerado. Se eu sou regenerado, eu nasci de novo, as coisas velhas passaram. Então se diz todo, não é predestinado não. Serão justificados todos aqueles que foram predestinados. Não existe, estão falsificando a palavra, deturpando a palavra, enganando o povo, porque não tem uma vírgula autorizando, porque lá em Efésios 5, capítulo 1, versículo 5, ele diz, foi nele que nos predestinou. Foi em Jesus Cristo, viu? Não foi em outra pessoa, não. Se não fosse assim, não tinha necessidade dele ter vindo ao mundo. Se ele já fez um para ir para o inferno, outro para ir para o céu, não precisava dele passar por aquela morte, derramar o seu sangue, que era necessário. É o único detergente que limpa a mancha do pecado. É o sangue de Cristo, viu? Não esteja pensando que esse negócio de... Isso aí é conversa de vovozinha, não vou nem falar de quê, viu? E agora, confirmando isso aqui, para nós adiantarmos, confirmando que é a ira de Deus, viu? É a ira de Deus, conforme está lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Tá vendo? Não vai escapar ninguém. Só a igreja vai estar no céu aqui, viu? Agora vamos ler aqui um versículo para você observar, fazer a interpretação e a contextualização. Mas vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo de número 10, que nos diz o seguinte: e esperar dos céus a seu Filho, que ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Tá vendo aí, ó? Que nos livrará da ira futura. Esse grande dia que está marcado aqui, está nos alguns textos, nos apóstolos, quer dizer, da ira, o grande dia da ira de Deus. Aí o caldo vai engrossar, viu? E ele realmente, Paulo com toda a clareza, a igreja estava preocupada, ou de Tessalônica, como ia ser a situação das pessoas que iriam morrendo. Como é que é essa salvação? E Paulo vendo a grande preocupação dos falsos profetas que já existia. Lá no capítulo 4 ele deixa claro, que é o capítulo mais claro, como é que vai ser o arrebatamento. Que nos diz o seguinte: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados para nos encontrar com ele nos ares, e com ele estaremos para sempre, viu? Jesus vai vir sobre as nuvens, ao toque da última trombeta, os túmulos vão se abrirem, tá? Os mortos sairão, e os vivos serão transformados, passarão por uma metamorfose, e sairemos a encontrar o Senhor nos ares, e com ele estaremos para sempre, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Leia, aí está o arrebatamento com todas as letras que Paulo escreveu, viu? Então tá aí. Então aquela ira lá do capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, meu filho. Não, isso aqui está enquadrado, viu? Está enquadrado, que Paulo aqui ele concluiu, não falando direto, mas para quem sabe ler, quem conhece o que é hermenêutica, vai colocar lá sabendo. Mas tem mais uma referência aqui, em Tessalonicenses 5, versículo de número 9. Eu estou adiantando, o tempo é uma coisa tremenda. Versículo 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Brasil,
um dos países maior em evangelização, com tanta asneira sendo pregada, mesmo que Jesus já deixou, se levantariam muitos falsos profetas e enganaria muito. Mesmo que já deixou o alerta. Mas nós que lemos Bíblia não quer conformar, que eu estou vendo muito crente confundido com esse negócio de predestinação, de coisa, se está salvo ou não. Eu não sei qual é o castigo que Deus vai dar sobre o caboclo que inventou isso aí. Viu? A ira aqui é a mesma ira que está lá no capítulo 6, da abertura do 7º selo, versículo 17. Viu? É a mesma ira. E também a tentação que há de vir, lá no capítulo 3, versículo de número 10, tá? É isso aí, não nos destinou para a ira. Não nos destinou para a ira. Que lá no capítulo 3, versículo 10 do Apocalipse, diz que realmente é tentação sobre todo mundo. E a igreja não estará incorporada nesse assunto de tentação. E para nos adiantar, eu não vou ler todas as referências, porque o tempo é escasso. Mas devido, estou com a vista um pouco embaraçada, que eu arranquei 2 cataratas, não fiquei muito bom da vista. Eu vou mandar aqui minha assistente ler um texto lá em Gênesis, capítulo de número 18, mostrar para vocês que Deus não tenta o justo. Agora veja bem o que falou Abraão com Deus. Chama Senhor, filho de 3 anjos, mas chama Senhor, só Deus permite ser chamado Senhor. E vamos ler do versículo 23 em diante. Então vamos ler Gênesis 18, versículo 23. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Olha a resposta de Deus. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha só que engraçado. Aqui Abraão aconselhando a Deus. Não faz isso, rapaz. E sem saber qual é a intenção. Continua. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abrão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura acharem ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez te falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Viu aí? Gente, isso aqui é claro, é por isso que muita gente prega aí, que não lê Bíblia, de capítulo por capítulo, contextualizando, fazendo anotações. É uma coisa tremenda. Vocês viram aqui? Se tivesse 10 justos, foram 4 cidades destruídas, viu? Saibam isso, não foi só Sodoma e Gomorra, não. Elas eram a maior. Mas o que eu estou confirmando aqui é que Deus não destrói o ímpio com o justo. Abraão, na conversa com Deus, chegou até 10. Ele esqueceu de ir diminuindo, porque ao crescer ele chegasse até 3,
a cidade seria poupada por causa de Ló e as duas filhas. Que a mulher de Ló foi quem fez a coisa. Você entendeu? Mas ele veio, quando chegou 10, ele disse, ó, você não me tolera mais essa vez. Eu estou sendo ignorante, mas se tiver 10, Deus diz, eu pouparei a cidade por causa dos 10. Uma cidade com 10 justos, irmão. Talvez fosse uma grande cidade, como se espera ser a Sodoma e Gomorra, cidade ao porto de Anápolis, Goiânia, quer dizer, seria poupada a cidade inteira por causa de 10 justos. Olha o que é justiça, irmão. Você tem que ser justo, viu? Justo, como ele recomendou. Como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Guardar a palavra perseverança, permaneceste firme e fiel. É isso que nós precisamos, irmãos. É isso que nós precisamos fazer, igreja e telespectadores. Se você ainda não é crente, está me assistindo, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Mas olha o que eu estou te falando, para que você possa, de fato, viu, aceitar Jesus. Aceita Jesus e procura uma igreja séria. Que hoje aí tem milhares de igrejas sérias, sabe? Aí sendo falada. Então, meus irmãos, nós estamos concluindo aqui, eu fiz um sumário. Eu não mostrei tudo que eu gostaria de mostrar, por falta de tempo. Mas acho que dá para você entender muito bem, com especialidade, fechando com essa referência, que eu li aqui em Gênesis 18, dá para você entender que Deus não castiga o justo com o ímpio. E o Deus de Abraão é o Deus da igreja também, viu? Ele não muda, não. Para quem é justo, as bênçãos de Deus estão sobre ele. Que aí está cheio de caboclo mentindo na televisão, dizendo, me dê tanto que você vai ser abençoado. Ou é o que tem de mentiroso fazendo, pregando, não fazendo tanto não. Tem aí uma meia dúzia aí mentindo que você, para ser abençoado, precisa dar dinheiro para eles, viu? Então tenha muito cuidado, meus irmãos, meus ouvintes. Procure uma igreja séria. Aceite a Cristo. Aceite a Cristo para você não entrar na grande tribulação, porque vai ser tristeza. Que Deus possa nos abençoar. E não percam, que vou falar da agora por diante da grande tribulação. Vamos ver o que é que vai acontecer. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém.